abraçar e perdoar. Angola, terra de povos valentes, berço de resistência, nação erguida entre rios, batuques e esperança, pátria de beleza imensa, mas também marcada por dias negros que deixaram cicatrizes profundas na alma do seu povo, desde a independência à paz. Houve um tempo em que o medo caminhava pelas ruas e o silêncio era mais pesado que os caixões vazios. Irmãos tombaram por opiniões, por bandeiras, por sonhos diferentes, por ordem sem alma nas matas do país. O vento ainda conhece os nomes dos que desapareceram sem despedida. O capim cresceu sobre covas anônimas e a lua assistiu em silêncio aos paredões de fuzilamento erguidos pela intolerância dos homens. Augures repousam vítimas do fraccionismo, das injustiças nas conhecidas terras livres de Angola e das dezenas de intolerâncias que ceifaram vidas que até hoje clamam por dignidade. Filhos cresceram órfãos de abraços, mães envelheceram com óbitos sem corpos, pais morreram sem encontrar os restos dos seus filhos. E o luto foi proibido, mas a dor nunca morre. Ela aprende apenas a respirar baixinho. E então, décadas depois, uma voz rompeu o silêncio da nação e pronunciou a palavra mais difícil da história: perdão. Perdão aos que partiram sem dignidade, perdão às famílias condenadas à espera, perdão aos que choraram escondidos para não serem presos pela própria memória. E homens corajosos entraram no mato, desafiaram tempestades, pisaram caminhos esquecidos pela guerra para devolver ossos à terra e nomes às famílias. Civicop, lamparina firme da reconciliação nacional, mãos que escavam o chão para devolver paz aos vivos, braços que carregam urnas como quem carrega a própria consciência de Angola. Porque nenhuma pátria será verdadeiramente livre enquanto houver mães sem sepultura para visitar. Meu irmão angolano, não perguntes de que partido era o morto, pergunta apenas quem chorou por ele. Não desprezes o sorriso devolvido a quem viveu anos na incerteza. Cada ossada encontrada é uma ferida que finalmente aprende a fechar. Sonho com o dia em que Angola escreverá no calendário o Dia Nacional do Perdão. Um dia inteiro em que filhos da mesma pátria troquem lágrimas por abraços e a paz deixe de ser apenas ausência de tiros para se tornar presença de humanidade. No memorial das vítimas dos conflitos políticos, as paredes guardarão nomes, mas o coração do povo guardará lições para que nunca mais as diferenças políticas cavem sepulturas, para que nunca mais o irmão tema o irmão, para que nunca mais o poder valha mais que a vida. Somos Angola, pátria ferida, mas ainda de pé. E deste país, mesmo cansados, mesmo feridos, mesmo marcados pela guerra, estamos proibidos de desistir, abraçar e perdoar. Abraçar e perdoar. Angola,
terra de povos valentes, berço de resistência, nação erguida entre rios, batuques e esperança, pátria de beleza imensa, mas também marcada por dias negros que deixaram cicatrizes profundas na alma do seu povo, desde a independência à paz. Houve um tempo em que o medo caminhava pelas ruas e o silêncio era mais pesado que os caixões vazios. Irmãos tombaram por opiniões, por bandeiras, por sonhos diferentes, por ordens sem alma nas matas do país. O vento ainda conhece os nomes dos que desapareceram sem despedida. O capim cresceu sobre covas anônimas e a lua assistiu em silêncio aos paredões de fuzilamento erguidos pela intolerância dos homens. Augúrios repousam vítimas do fraccionismo, das injustiças nas conhecidas terras livres de Angola e das dezenas de intolerâncias que ceifaram vidas que até hoje clamam por dignidade. Filhos cresceram órfãos de abraços, mães envelheceram com óbitos sem corpos, pais morreram sem encontrar os restos dos seus filhos. E o luto foi proibido, mas a dor nunca morre. Ela aprende apenas a respirar baixinho. E então, décadas depois, uma voz rompeu o silêncio da nação e pronunciou a palavra mais difícil da história: perdão. Perdão aos que partiram sem dignidade, perdão às famílias condenadas à espera, perdão aos que choraram escondidos para não serem presos pela própria memória. E homens corajosos entraram no mato, desafiaram tempestades, pisaram caminhos esquecidos pela guerra, para devolver ossos à terra e nomes às famílias. Civicop, lamparina firme da reconciliação nacional, mãos que escavam o chão para devolver paz aos vivos, braços que carregam urnas como quem carrega a própria consciência de Angola, porque nenhuma pátria será verdadeiramente livre. Celebrada pelo reverendo padre Celestino Ipalanga, em sufrágio às almas dos nossos irmãos defuntos. É permanente a nossa crença que os irmãos adormeceram na fé pelos sinais claros que deixaram no decurso neste ecumenismo, para não só prestar homenagem, mas a encomendação das suas almas. Excelências, dizer que vamos ter a intervenção dos reverendos pastores Vladimiro Agostinho, secretário-geral do SICA, membro da Civicop, reverendo pastor Antônio Neves Mussac, representante, mas antecede a este momento de oração das famílias, um momento de homenagem. Continuamos neste espírito de abraçar e perdoar. Para estes momentos que são elogiosos, porque recordamos a memória dos nossos entes queridos, teremos aqui os representantes das famílias. Para este efeito, para o representante da família
do malogrado Afonso Destinado Bento Botas, que são elogiosos porque recordamos a memória dos nossos entes queridos. Teremos aqui os representantes das famílias. Para este efeito, para o representante da família do malogrado Afonso Destinado Bento Botas, chamamos o senhor Mayumona Botas. Bom dia a todos. Sem mais palavras, vamos direto à leitura do elogio fúnebre do senhor Afonso Destinado Bento Botas. Começamos por dizer que, mano, hoje se encerra um capítulo doloroso das nossas vidas que teve início no dia em que te vimos partir, esperançosos de que num breve momento voltarias, depois de te explicar do que se tratava. Fomos ingênuos, partiste e deixaste-nos seguros de que nada de mal tinhas feito, senão sonhar com uma Angola mais igual para todos, uma Angola que sonharam várias gerações. Mano, os teus sonhos não passaram disso. Depois partiste e cada dia a nossa esperança se foi desvanecendo até que recebemos a mais triste das notícias. Tinhas sido condenado à morte por fuzilamento e a sentença tinha sido executada. A família nunca mais foi a mesma desde aquela data. Faltavas tu e cada um imaginava as coisas à sua maneira. A mãe nunca mais voltou a ser aquela pessoa alegre e sempre disposta. E o pai suportou a dor de forma corajosa, tal como são os grandes líderes. Foste e nunca mais voltaste. Afonso Destinado Bento Botas nasceu a 17 de dezembro de 1956, na província de Benguela, numa família cristã, sendo seu pai, Nti Afonso Botas, pastor da igreja toquista, função que acumulava com o trabalho no Grêmio das Pescas, e sua mãe, senhora Maria Leonor Bento Botas, se ocupava das lides domésticas. No lar eterno, recebeu uma educação cristã e os sacramentos na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os toquistas, de que o pai era representante geral da zona sul, da região sul de Angola. Aos 6 anos de idade, foi para a escola em Benguela, tendo frequentado a iniciação e a primeira classe. A prisão do pai pela PIDE-DGS, a 2 de agosto de 1965, viria a provocar a interrupção dos seus estudos por 1 ano. A 24 de janeiro de 1966, em companhia dos pais, segue para o desterro nas prisões do sul de Angola, inicialmente no posto administrativo de Santa Rita, em Moçambique, e posteriormente no campo de recuperação de São Nicolau, atualmente Bentiaba, onde chegou a 7 de maio de 1966. Em São Nicolau, frequentou o ensino primário. Em 1969, seguiu para Moçambique, para a frequência do ciclo preparatório, ensino secundário, na Escola Preparatória Barão de Moçambique, e posteriormente o ciclo de ensino secundário na Escola Industrial e Comercial Infante Dom Henrique, no curso de Administração e Comércio. Em Moçambique,
Quando muitos agradeciam a oferta de livros escolares feita pela mocidade portuguesa, Afonso Destinado Bento Botás reclamava que aquilo não compensava nenhuma pequena fração do sofrimento consentido pelos pais nos campos agrícolas e nas salinas de São Nicolau. Estava frequentemente de muitas da sua época, a par do aprendizado e o domínio da vida e da prática do futebol, atividades que animavam os presos desterrados no campo prisional. Aos 16 anos de idade, foi ensaiado nas lides políticas clandestinas, tendo como tutores os ex-presos políticos David Quinginge, Bonito de Souza, Adolfo João Pedro, José Vandune, David Aires Machado, Minerva, Brooks, Ngunguarão e entre outros. Em Moçambique, paralelamente aos estudos, dedicou-se ao desporto e à música em agrupamentos locais alinhados nas juvenis do Sporting do Clube de Moçambique e em companhia de Jonatão Tito Xingunge, José Brito, Rafael Pinhal, Peixinho, e Daniel Francisco, participou na formação do agrupamento musical Angra dos Negros, no bairro da Nação. O seu inconformismo com a situação do momento, e sofrimento, pobreza e os outros males, bem visível, o que custou ser perseguido pela PIDE-DGS, os seus pais desconfiados, alertados sobre a iminência de sua prisão pela polícia política portuguesa, em julho de 1973, despacharam-no de volta a Benguela, onde prosseguiu os estudos na Escola Industrial e Comercial Venâncio Deslandes. Frequentando as secções preparatórias de institutos comerciais. O golpe de Estado de 25 de abril em Portugal encontrou-lhe com a dinâmica, vivência e efervescência política na escola, onde juntou-se ao grupo de liderança dos estudos que protagonizou aos sábados a paralisação das atividades laboral na Escola Industrial do Comércio Venâncio Deslandes a 1 de maio de 1974, sob pretexto de ser feriado internacional dedicado aos trabalhadores. Tudo isso uma semana após o golpe de Estado em Portugal, pasma-se. Em Benguela, experimentou o futebol nos júniores do Sporting de Benguela e Benfica, porém era na música que estava a sua maior vocação, e ao lado de companheiros, destacadamente Daniel Francisco, José Brito, Peixinho, Zeca Moreno, formaram um conjunto Negola 74, conjunto musical, ensaiando no famoso salão de festas de Fernando Rá. A música levou-lhe a percorrer o então distrito de Benguela de uma ponta a outra, deslocar-se a Luanda e as províncias do sul de Angola por várias vezes, sempre no papel mobilizador de jovens para a juventude, para a JMPLA, de que foi um dos principais impulsionadores. Merece uma relevância na sua atuação no enfrentamento à PSP, a Polícia de Segurança Pública Portuguesa, em maio de 1974, que procurou prender os integrantes do agrupamento musical em Luanda por exibirem músicas políticas no Salão de Cabo Verde, no bairro da Massangarala, em Benguela. Participou na recepção da primeira delegação do MPLA em Benguela, no bairro da Camunda, e na do presidente Agostinho Neto, em março de 1975. Proporcionando um grandioso espetáculo musical, cultural,
no recinto do então Benfica de Benguela, hoje pertencente à Estrela Clube 1º de Maio. A atividade política ligou-lhe a JMPLA, ocupando as funções de responsabilidades em Benguela, principalmente na mobilização de muitos quadros que se tornaram dirigentes da organização do país nesta parcela do território angolano. Devido à sua capacidade de análise e dissuasão, a Direção Nacional da JMPLA credenciou-lhe para tratar de seminários de formação política sobre a égide da DOP nacional. A vida profissional ligou-lhe ao Banco Tota Standard, em Benguela. Prezado mano, partiste cedo, deixando-nos a lembrança do teu sorriso, do teu sentido de humor e da tua predisposição de ajudar a quem quer que fosse. Se tivesses em vida, completarias este ano 70 anos. E seria engraçado ver os teus cabelos brancos, porém não foi possível. Resignamo-nos à realidade dos factos, deixando um sentido de reconhecimento à coragem do chefe de Estado em permitir a abertura desse dossiê de 27 de maio, pois só assim um dia será possível perceber os verdadeiros contornos da história. Mano Botage, a nossa eterna saudade. Mano Botage, nós aceitamos o perdão. Mano Botage, tiveste a mais vergonhosa morte. Mano Botage, descanse em paz. Obrigado. As palavras consolam. Hoje se encerra um capítulo doloroso, mas se abre um outro caminho, que é o caminho do alívio e paz de espírito. Vamos continuar a ouvir as mensagens que libertam, as mensagens que homenageiam aqueles que partiram mais cedo. Chamamos agora o representante da família de Malogrado Carvalho, Jorge Marcolino de Souza, no caso, o Sr. Hermenegildo Marcelino de Souza, que é cunhado. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Vamos agradecer a Deus por alimentar o povo angolano, as famílias, com a esperança, com a certeza absoluta que um dia havíamos de encontrar os nossos familiares e fazer um enterro digno para um ser humano. Vamos agradecer o Executivo e vamos agradecer o povo angolano em geral. Gonçalo Jorge de Almeida, natural de Luanda, filho de José Manuel de Almeida e de Antônia Lucas, nascido no dia 23 de junho de 1952, de uma família numerosa e família cristã. É pai, é avô, é tio de muitos
que não o conheceram. A data do seu falecimento, o pai Gonçalo Jorge de Almeida deixou uma viúva e deixou 2 filhos. Pai Gonçalo foi um nacionalista e lutou contra o regime colonial. O nosso pai, o angolano nacionalista, foi preso pela PIDE, DGS. Cumpriu pena de prisão na cadeia, na condição de preso político, na cadeia de São Nicolau, Bentiaba, província do Namíbia. Pai Gonçalo foi libertado por ocasião do 25 de abril. Ingressou nas fileiras do MPLA, em Dolize, na República do Congo-Brazzaville, em 1974. Posteriormente, foi à Rússia para uma formação militar. Depois da formação, foi colocado no comando na 9ª Brigada. Pai, hoje não estamos perto de ti, mas temos a esperança que estás bem, cumpriste com o teu papel como angolano, lutaste para que o povo estivesse livre, e hoje, o fruto do teu sacrifício, nós estamos aqui, estamos em paz. Pai Gonçalo, Pai Jorge de Almeida. Especial, em nome do patriarca João Garcia, falecido, filhos, netos, bisnetos e trisnetos, encontramos-nos aqui com os corações enfraquecidos, tristes e com sentimento de honrar em memória do nosso irmão João Infeliz Garcia, filho de João Garcia e de Adélia João. Nasceu aos 1 de outubro de 1953 e casou-se em 1976 com Francisca Manuel Pascoal Garcia, que gerou a única filha, a nossa Martinha Garcia. João Infeliz Garcia, Mano, como carinhosamente era chamado, foi um homem íntegro, dinâmico, imparcial, trato fácil, amigo dos seus amigos, companheiro dos seus companheiros, bom camarada e um grande defensor de Angola, em todas as dimensões, alinhado ao bem-estar e ao comprometimento com a pátria angolana. Frequentou ensino primário na escola primária da Vila Alice, fez ensino secundário na escola João Cristóvão, atual Angola Canine. Primeiro ano liceal, Escola Industrial Oliveira Salazar, onde fez o 4º ano. No ano de 1974, ingressou nas fileiras do MPLA, indo para o Congo-Brazzaville. Depois segue para Cabinda, onde efetuou a sua instrução militar, cumprindo com os procedimentos táticos. No ano seguinte, foi transferido para Luanda, regressando no Esquadrão Mayombe, colocado na Dona Malha e, posteriormente, colocado na sede de Segurança de Estado, MINSE, exercendo as funções de chefe de secção, onde cumpriu com zelo e dedicação, com saber e humildade, o seu trabalho. Foi fundador do Estado-Maior das Fábulas, no Morro da Luz. Esteve em Cuba em outubro de 1975 para fazer um curso de Segurança de Estado, tendo regressado em 1976 para Angola, continuando a exercer a sua função como chefe de secção numa das repartições do MINSE, e em 1976 foi novamente transferido numa unidade prisional de São Paulo, a distrito ao MINSE naquela altura, exercendo a mesma função como oficial. Em 1977, na intentona fracionista de 27 de maio, desaparece esporadicamente do seio familiar. Aos 23 de março de 1977, foi condenado à pena de capital
executado na província de Luanda. Mano, os teus ensinamentos, a tua forma humilde e simpática de ver as coisas, o mundo e Angola guardarão nos nossos corações para sempre e darão força e conforto a cada hora que tivemos saudades. Você nos deixou um grande legado, humildade, mas também um grande presente, a nossa Martinha. A Martinha que se tornou embrulho do papá, onde quer que fosse, lá estava a Martinha, apreciando bem os olhos do seu avô, que a criou com muita honra e dignidade, porque não conseguiu nem sequer conhecer o seu pai. O papá fez de tudo e encontrou caminhos para poder criar a sua neta em todas as missões diplomáticas onde passou. Você partiu, mas a tua luz continuará a brilhar os nossos corações. A tua partida deixa um vazio, jamais será esquecido e preenchido. Que Deus conforte nossos corações neste momento de dor e nos traga serenidade e dignidade para continuarmos a viver e a seguir o seu legado. Que o Espírito Santo traga consolo e força a todas as famílias que estão aqui. Eterna saudade, até um dia. E do amor. Vamos continuar a sarar as feridas. Continuamos a buscar o consolo às famílias. E o consolo vem. Bom dia a todos. Eu não vou fazer propriamente um elogio fúnebre, mas vou contar por 4 minutos uma peripécia desse senhor que foi José Santos Completo. Ele em 1964, foi preso por cartas da direção do MPLA, partido que ele militava, e em 1965 foi mandado para São Nicolau e, portanto, foi mandado num navio, no barco Índia, se chama Índia, e a minha mãe estava grávida nesta altura, e no trajeto para São Nicolau, com agitação da altura, a minha mãe deu à luz num barco, nesse mesmo barco que levava os presos políticos, que a minha irmã, que aí está carinhosamente chamada Índia. Nós ficamos, e já explico porquê, porque em 65 eu não era nascido. Ele ficou por 9 anos preso com as mesmas pessoas que o Voltage, no caso, falou. E neste período nasci eu, portanto, na luta pelo MPLA ressalvo, o meu irmão que aí está e um outro, ou seja, 3 dos filhos, nascemos em São Nicolau. Portanto, com o golpe do 25 de Abril em Portugal, nós regressamos na barcaça Vila Real para o Lubito. Chegando no Lubito, havia aquela agitação dos partidos políticos que tinham chegado às cidades e havia muita rivalidade entre eles. E o meu pai, achando que aquilo podia afetar a família, porque ele era um alto dirigente do MPLA, portanto muitos dos seus colegas ainda estão vivos, ele resolve levar a família para o Bailundo, de onde ele é natural. Portanto, tinha uma fazenda lá e deixou-nos na fazenda, retorna para o Lubito para continuar a preparação para a independência e essa coisa toda. Portanto, dá-se a independência proclamada pelo seu MPLA, mas como todo mundo conhece a história, no Ambo tinha sido proclamada um outro ato mais ou menos parecido. Ele, lembrando-se que ele era um alto dirigente do MPLA e os filhos estavam na fazenda no Bailundo, corrida para o Bailundo, tenho que tirar os meus filhos daí. E ele vai buscar-os ao Bailundo.
No retorno do Bailundo, fomos interceptados por uma coluna do partido que tinha declarado a independência no Ambo. E mandam-nos parar. E a minha mãe disse, olha, estamos mortos, porque ele trazia o cartão do MPLA no bolso e essas coisas. Mas ele desce e o chefe daquela coluna, que por acaso também ainda está vivo, deste partido, alguém diz a ele, estes são para matar, porque são filhos de cubanos. Como podem ver, meu pai tem uma tese que havia, não, estes são filhos de cubanos, é para matar, em Umbundo. Mas o meu pai, como tinha crescido no Bailundo, entendeu. E ele começou a falar em Umbundo com ele, disse, não, olha, me chamaram-me a direção, só não disse qual, só me disse, olha, chamaram-me a direção, que eu tenho que levar a minha família. E pá, eles viram, não, falou em Umbundo, não sei o que, deve ser verdade. E pronto, deixaram-nos passar. E ele, com a minha mãe muito receosa, que tinha, porque ele, quando saiu do carro, pôs o cartão no bolso do MPLA. E pronto, conseguimos passar. Resultado, aquele pessoal que tinha nos interceptado, tempos depois descobriram que ele era um alto dirigente retornam à fazenda e as consequências foram a mãe dele, o pai, a família toda. Toda. Apenas uma tia, portanto, se forem ver ali da minha família, não tem, tudo é da parte materna. Não existe uma família do meu pai da parte paterna, porque a família dele, sendo natural do Ambo, o outro partido não entendeu como é que um sujeito intelectual, ressaltando que o meu pai já era formado, em vez de se juntar a nós que somos da terra dele, foi se juntar ao outro. E pronto. E foi a mãe, o pai, os irmãs. Ficou apenas uma única irmã, que infelizmente morreu na segunda-feira passada. Portanto, sem família nenhuma. Retornamos para o Lubito, ressalvar que ele foi o primeiro delegado do CFB, mas depois passou para Sonangol, que era por fina na altura, e pronto, depois deu-se o 27 de maio e o resto da história é que todo mundo sabe. Perdemos património, perdemos até o património que não tinha nada a ver, que ele já trazia, traz tudo. A primeira coisa foi logo tirar-nos de casa. E tudo, absolutamente tudo. Muitos dos seus companheiros participaram, muitos estão vivos, mas pronto, o lema é perdoar. Perdoar sim, mas nós tivemos perda total de património. É claro que nessa altura não é para cobranças,